Por que que uma dor pode persistir por tanto tempo? Por vários meses, por vários anos, por 5, 10 anos, 20 anos, como eu já atendi alguns pacientes com esse perfil de dor. Bom, e a princípio, a mais comum existem 3 principais hipóteses em relação a essa persistência contínua da dor. Uma das hipóteses é os comportamentos disfuncionais, comportamentos ruins que o paciente tem em relação à dor, que são irritativos, que estão constantemente irritando a coluna do paciente. Um outro fator é uma reação química, principalmente encontrada em dores de origem muscular. A partir de uma reação química, de um excesso de contração muscular, a gente entra num ciclo vicioso entre dor e reação química, e essa reação química leva a mais dor. E uma terceira hipótese é a hipótese da imprecisão do cérebro, que é onde está atrelado memórias de dor. Então essas memórias podem estar atrelado a algum gesto, a algum comportamento, algum movimento, alguma memória de emoção, de medo, de preocupação, e o cérebro pode criar essa associação entre essa memória, desse movimento, por exemplo, ou dessa emoção, e junto com a memória de dor, atrelando as duas memórias. Logo, quando ele evoca uma, acaba evocando a outra, porque as duas estão associadas juntas. Então, já não precisa ter mais nenhum dano, nenhuma lesão para o paciente sentir dor. Basta ele ativar aquela memória do movimento, aquela memória do medo, da hipervigilância, da preocupação, que consequentemente aciona lá dentro do cérebro a dor. E, obviamente, existe tratamento para isso e acaba sendo bem mais simples do que aparenta. E essas memórias associativas que a gente chama, é muito comum no dia a dia. Se eu, por exemplo, falar para você o que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra sol, água e areia, por exemplo, provavelmente vai vir uma imagem de praia na sua cabeça. Por quê? Eu citei 3 elementos distintos, mas que estão em um único ambiente. Então, o seu cérebro cria associação entre esses elementos com uma situação específica. Muito provavelmente veio também na sua cabeça memórias de felicidade, de alegria, ou se aconteceu algum trauma específico, provavelmente veio alguma lembrança de medo, de preocupação. Então o cérebro, como uma forma de gastar menos energia, ele antecipa, ele cria uma associação entre uma memória e outra, né? Então facilitando, gastando menos energia na hora de tomar decisão futura. E com a dor acaba acontecendo da mesma forma. E nessa tentativa de gastar menos energia, ele acaba atrelando uma memória a outra de uma forma imprecisa, de uma forma irreal, onde já não precisa mais estar mandando dor como uma forma de proteção, por exemplo. Então, essa é uma das hipóteses do porquê uma dor pode persistir. A primeira que eu tinha comentado inicialmente, que é sobre os comportamentos disfuncionais. Por vezes, o paciente está tendo no dia a dia dele coisas irritativas, ele está constantemente fazendo movimento, tendo gesto, tendo algum comportamento que está irritando a coluna dele. Assim como se eu pegar o meu dedo e ficar puxando ele constantemente para baixo, vai doer essa região, mas não é porque tem um problema no meu dedo, e sim porque eu estou tendo comportamentos de ficar esticando esse dedo para baixo. Então, são comportamentos disfuncionais que a gente precisa identificar e modificar para tratar a dor do paciente. E a última hipótese que eu tinha comentado é a questão da reação química. Às vezes, por conta de uma hiperatividade muscular, o que a gente chama de ponto gatilho, ponto de hipersensibilidade, os famosos nozinhos que as pessoas comumente conhecem por aí, aquele excesso de contração no músculo acaba desencadeando uma reação química. Essa reação química diminui o fluxo sanguíneo dentro do músculo e, consequentemente, ativa os sensores de perigo. Então, esses sensores de perigo sendo ativados, o cérebro acaba mandando mais dor, e mais dor acaba ativando mais ainda os músculos, e mais ativação no músculo acaba desencadeando mais reação química, e, consequentemente, essa reação química acaba ativando ainda mais dor, e fica nesse ciclo. Então, é muito comum o paciente ter uma dor de predomínio muscular, uma dor de origem mais simples, só que pode ficar por 1, 2 anos enquanto aquela hiperatividade não for desativada.
Então, essas foram as 3 principais formas mais comuns que a gente observa no consultório, no dia a dia clínico, de dor persistente, dor que passou a barreira dos 3 meses. Pode ter essas principais 3 hipóteses ali, 3 mecanismos por trás de uma persistência da sua dor. E lembrando, para esses 3 possíveis mecanismos de persistência de dor, nenhum deles é tratado de forma passiva, nenhum deles é tratado com o paciente deitado em cima de uma maca, recebendo técnica. É com movimento, é com mudança comportamental, é com educação, é explicando para o paciente o que ele tem, é expondo o paciente a atividades temidas para dissociar aquelas 2 memórias de dor e movimento, de dor e emoção, por exemplo. Então, nada disso vai acontecer, nenhuma melhora duradoura vai acontecer com o paciente deitado em uma maca, recebendo massagem estralada nas costas, tá? Essas técnicas, elas podem fazer parte do tratamento, fazer parte e não ser o tratamento. Elas fazem parte, inclusive eu aplico alguma técnica de inibição muscular, alguma técnica de manipulação, né, que é aqueles estralos, mas faz parte de 5, 10% do tratamento apenas. O restante é educação, é exercício, é movimento específico, é mudança comportamental. Somente quando o paciente compreende esses fatores e quando ele busca um tratamento especializado, a gente consegue ter resultados rápidos e duradouros no tratamento da dor, porque o paciente foi ativo no tratamento, ele foi protagonista, ele só não ficou deitado ali recebendo técnicas, consequentemente gera um alívio, uma falsa melhora de 1, 2, 3 dias, uma semana quiçá, mas a dor persiste novamente por conta desses fatores que estão influenciando nela novamente.